Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a este vídeo. Eu sou o Tom, esse é o canal Aquahome, em que a gente fala principalmente sobre aquaponia, que é um sistema integrado de criação de peixes, ou seja, de piscicultura, com o cultivo de plantas, de hortaliças, ou seja, com horta, em que a gente utiliza o excremento dos peixes ou até o resto da ração como adubo para as plantas, e as plantas, por sua vez, filtram a água dos peixes, tirando as impurezas. No vídeo de hoje, em resposta a um questionamento de um colega, eu vou fazer uma avaliação das minhas camas de cultivo, que são esses coxos bovinos. Ele perguntou, não foi exatamente com essas palavras, mas qual é a avaliação que eu fazia nesse tempo que eu utilizei, se valia a pena ou não. Então é essa a resposta que eu vou dar no vídeo de hoje. Acompanhe o vídeo aí. Eu vou deixar, ou no card, ou na descrição do vídeo, ou em ambos, 2 ou mais vídeos sobre essas camas de cultivo, os coxos bovinos. O primeiro deles é lá no início, quando eu comprei esses coxos. Então eu vou falar onde eu comprei, quanto eu paguei, por que eu decidi eles, ao invés das camas de cultivo feitas com bombonas, que é o que a maioria faz, cortadas ao meio. Então essas informações vão estar tudo nesse primeiro vídeo. O segundo, e se houver um terceiro vídeo, porque eu acredito que eu tenha gravado mais de um, é sobre a montagem desse sistema aqui de cama de cultivo. Aí eu vou falar sobre a base aqui, como eu fiz, enfim, toda a montagem dessas camas de cultivo com coxos bovinos. Então essas informações vão estar nesses vídeos aí. O vídeo de hoje vai ser uma avaliação após 3 anos. Faz 3 anos que eu montei esse sistema aqui, são 3 coxos bovinos como cama de cultivo, e eu vou fazer uma avaliação se valeu a pena, se não valeu, e relatar alguns probleminhas que eu tive. Então pessoal, antes eu queria fazer uma ressalva só com relação aos detalhes que eu vou falar aqui. Não quer dizer que esses probleminhas que eu tive, ou a situação que eu vou mostrar, você se decidir, ou se você tem um sistema também com coxos bovinos, terá. Por quê? Porque isso ele é baseado na minha configuração, ou seja, na estrutura que eu estou utilizando, nas distâncias que eu fiz, que eu montei a base, que é a estrutura, com o peso de argila e de plantas que tem em cima. Então tudo isso interfere. Não quer dizer que um outro sistema feito de uma forma um pouquinho diferente pode ter os mesmos problemas, as mesmas situações. Mas assim, 3 anos depois, eu acho que vale muito a pena ainda esse sistema de cama de cultivo com coxos bovinos, principalmente pela questão do espaço que ele te dá. A gente precisaria de... Eu falo isso lá nos primeiros vídeos, eu não lembro bem agora, mas se eu não me engano são 3 bombonas, ou mais até, para cada volume de um coxo desse aqui. Então eu acho que vale muito a pena, são coxos de 300 litros. Eles são bem grandes, né? Dá para plantar bastante coisa, então nesse aspecto vale muito a pena. Quais são as desvantagens que eu vejo hoje, em razão ou em comparação com as bombonas, por exemplo? Eu vou virar a imagem aqui. Aqui a gente tem ali 3 bombonas ainda que não estão sendo utilizadas. Ó. Elas ficam aí sempre no tempo, tomando sol, chuva, e estão sempre com o plástico praticamente igual. É um plástico muito mais resistente, mais grosso, ele não resseca. Então o material das bombonas são bem melhores. Os coxos aqui a gente pode notar que até a coloração dele, aqui talvez na imagem não vai ficar muito clara, mas ele perde até um pouco da coloração. Não sei se vai dar para observar, mas tem um pequeno rachadura, ó, acredito que dá para ver bem, ó, em razão da exposição ao sol. É um plástico que não é tão resistente quanto o plástico das bombonas. Então esse é um dos pontos negativos que eu observei aí ao longo desses 3 anos. Em decorrência disso, do material, e eu acredito que principalmente da montagem que eu fiz aqui, da forma que eu montei, os meus coxos racharam, estão rachando ainda. Aconteceu aí a partir de 1 ano e meio para 2 anos, e ele é um processo que vem progredindo, ou regredindo, né, porque é um defeito. Aqui dá para observar que já foi feito um remendo, depois eu vou mostrar nas outras ali, mas o que acontece e por que eu acredito que tem a ver também com a forma que eu montei. No início a gente mediu a medida dessa base aqui, que é o apoio do coxo, até em cima aqui, né, que é onde ele fica apoiado essa borda, a gente mediu exatamente a distância que tinha o coxo. Eu não lembro agora exatamente, acho que eu falo isso nos vídeos iniciais, mas eu não lembro exatamente qual é a medida, mas a gente mediu certinho. E não deveria ter sido certinho, a gente deveria ter deixado esse espaço aqui menor. Por quê? Porque com o peso da argila,
o coxo cede um pouco, né? Então ele devia fazer esse trabalho de segurar. Como o espaço aqui está exatamente igual, com o peso da argila no coxo, o plástico cede um pouco, cria uma espécie de barriga aqui e acaba rachando, seja aqui nas bordas de cima. Dá para ver que ele está um pouquinho caído aqui para o meio, né? A gente nota em alguns locais bem evidente isso. Aqui foi outro remendo. Então todos eles eu já desmontei. Eu acredito que teve um deles que foi 2 vezes, acho que foi esse do meio, e os demais uma vez. Desmontar, que eu digo, é a gente tirar as plantas, tirar toda a argila, colocar aqui no chão para fazer os remendos. Isso precisou durante esses 3 anos ser feito em razão disso. Em razão de que o fato dele ceder, pesar, acaba rachando e aí vaza a água. Esse aqui especificamente ele tem só um remendo aqui, ó. E tem uns reforços que eu fiz aqui na borda, ó. Que é em razão justamente de um probleminha igual esse, né? Só que estava maior a rachadura, aí precisou fazer um remendo. Esse de cá ocorreu mais de uma vez. Uma vez foi fazer o remendo aqui também no meio, que ele embarrigou. E a outra vez foi na borda, que dá pra ver que aqui cedeu bastante de novo, em razão do peso. Aqui inclusive estaria na hora de desmontar ele para evitar que ele quebre, porque se deixar assim, ó, ele vai acabar rachando e vai ficar pior. E esse aqui também, ó, já foi feito o remendo aqui nessa borda da parte interna, que rachou nos 2 lados. E aqui também, ó, esse aqui teve uma rachadura, inclusive aqui horizontal. Tudo isso, eu acredito que em razão do plástico ser menos resistente, né? Aqui dá para ver que fica bem claro, em razão da exposição ao sol, então ele é bem menos resistente do que o plástico de bombona, isso não tem nem dúvidas. E em razão também da montagem. Aqui dá para perceber, eu já falei sobre isso num outro vídeo, ó, da manutenção, que a gente suspendeu um pouco a altura aqui, justamente para ele ficar mais para cima, ó, da base que a gente já feito inicialmente. Apenas o último lá, que foi montado depois, eu percebi que essa altura aqui estava muito grande, e aí a gente já fez ele um pouquinho mais alto. Mas ele também, deu para ver lá que ele também cedeu. Mesmo tendo feito, eu acredito que ele ficou uns 5 centímetros maior aqui, sobrando, no caso o coxo ficou alto, e depois ele, com o peso ele cede. Então eu acredito que em razão dessas 2 situações, que é difícil a gente calcular e saber exatamente que distância tem que deixar, e como eu falei, esses 2 primeiros aqui também foi suspenso, ó. Esses 2 primeiros foram feitos na altura do coxo e não funcionou assim. Esse aqui a gente já fez ele mais alto. Eu acredito que foi aí pelo menos uns 5 centímetros. Ele fica um pouco melhor assentado, mas não evita, por exemplo, as rachaduras, barriga que ele faz, ó. E ele trinca, né, e começa a vazar água, então aqui a gente passa uma cola primeiro, e depois eu venho com essa fita manta asfáltica para segurar a cola aqui. Tem funcionado, mas é uma situação, uma manutenção que é necessária em razão dessas 2 situações, né? Fragilidade do plástico e principalmente a forma que eu montei aqui. Mas mesmo com esses problemas eu estou bastante satisfeito. Os colegas que montam com as bombonas, a gente tem notado que eles também têm feito uma manutenção, mas normalmente essa manutenção é mais na estrutura, porque a maioria faz de madeira. A minha aqui, já pensando nisso, né, vendo a situação que eu já analisava aí do pessoal nos outros canais, eu já resolvi fazer ela metálica, foi mais caro, custou mais, né, e demorou mais para fazer, mas pelo menos em termos de estrutura eu não me preocupo. A única situação é essa que eu relatei, em razão ela não ficou 100% adequada aí em razão do trabalho aí, né, que o peso, principalmente da água e da argila, faz no plástico. O vídeo de hoje era isso, eu acredito que eu tenha passado bem aí como está a situação das minhas camas hoje, feito uma boa avaliação. Vou aproveitar e mostrar aqui, ó. Está dando um vazamento, ó, que é justamente aqui, ó. Ele vazou, ó, acho que dá pra ver que tá vazando, ó, bem no remendo que eu fiz. Ele deve ter rachado novamente, ó. Então aqui eu vou ter que desmontar. Então até é bom que acabou vazando aqui, eu vi. Já faz acho que uma semana que tem acontecido isso. Ele rachou em cima do remendo. E em razão daqui também está bem aberto, ó, está na hora de desmontar e fazer mais uma manutenção. Então essa é a situação de hoje, espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários.
Grande abraço e até o próximo vídeo.